Olá, está no ar o Clipe Eletrônico, transmitido pela TV Câmara de São Paulo. E o programa de hoje traz como tema a esterilização involuntária de mulheres e os direitos humanos. Essa discussão voltou à mídia depois do processo de esterilização de uma mulher, mãe de 8 filhos, em Mococa, no interior de São Paulo. A Defensoria diz que a mulher não foi ouvida no processo e que houve ilegalidade. O caso virou alvo de investigação e troca de acusações entre órgãos públicos. E esse é apenas um dos casos polêmicos envolvendo o assunto. Na Somália, por exemplo, assim como em alguns outros países africanos e do Oriente Médio, as meninas passam por uma prática considerada abominável no mundo civilizado: a ablação da genitália, uma mutilação que tira o prazer sexual delas para sempre. Para discutir esse assunto e compor a mesa, temos a presença da coordenadora de políticas públicas para mulheres do Estado de São Paulo, doutora Albertina Duarte Takeuchi, a diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão Apagu, Jacira de Mello, e o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Ordem dos Advogados de São Paulo, doutor Martim de Almeida Sampaio. Eu agradeço aí a presença de todos e eu queria começar lembrando aí desse caso da esterilização de 2 mulheres no interior paulista, né? Como é que os senhores analisam esses casos, senhores e as senhoras analisam esse caso que aconteceu lá no interior de São Paulo? Bom, eu vou começar então, eu dei a precedência para as mulheres, mas elas deram para mim, então vou começar a aceitar a gentileza e começar. É um absurdo. Esse foi um caso relatado pelo Dr. Oscar Vilhena, num artigo da Folha de São Paulo, que despertou a ira e a indignação de todos os cidadãos no Brasil e fora dele, porque é uma mulher que ela foi obrigada, dentro de um processo judicial farsesco, porque ela não teve assistência de advogado em momento nenhum, de fazer a chamada operação laqueadora das trompas, que a doutora Albertina, que é médica, poderá explicar melhor, foge um pouco ao escopo. O fato é que, para nós, advogados da comunidade jurídica, esse processo ela não teve direito a uma assistência de um advogado, um defensor público, um curador, qualquer coisa que seja. Ela era uma pessoa pobre, vulnerável, mulher pobre, vulnerável, e foi negra, e assim foi decidido que ela deveria fazer. E, para piorar a situação, há 2 componentes. O primeiro componente é que essa criança foi posta em adoção, ela grávida ainda, à beira de dar o parto. O segundo absurdo, que não foi o primeiro caso. Nós identificamos lá em Mococa outro caso. Pedimos, quando eu falo pedimos, foi a Ordem dos Advogados, pediu que fosse feita uma correção, uma auditoria dentro do cartório para verificar se aquele juiz, aquele membro do Ministério Público já fizeram outras operações, outras maquinações desse tipo. Esse caso está sendo investigado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu quero dizer que há um componente, para finalizar essa introdução, há um componente que marca tudo isso. O primeiro fato, ela era uma mulher. Esse é um fato. Então, nós temos uma discriminação de gênero. Ela era negra e ela era pobre. Porque o promotor, ao se referir a ela, era uma mulher que tinha uma vida, era uma degenerada, uma vida leviana, utilizou termos assim. Julgando ele, o juiz, saindo do papel de julgador da lei para ser o julgador da moral alheia. O que não compete nem a mim, nem a ele, nem a ninguém fazer isso. Isso é a primeira coisa. Agora, eu coloco em questão o seguinte: se essa mesma mulher fosse branca, rica, eles fariam isso com ela? Fosse o filho... Doutor Martins, eu acho que essa é a questão chave. Porque quem é Janaína Quirino? É uma mulher pobre, em situação de rua, e usuária de crack, isto é, uma mulher em profunda vulnerabilidade e dependência, onde o Estado deveria ter um outro papel. O Estado, o que o Estado deveria? O Estado está para cumprir a liberdade do outro, né? E não foi isso que foi garantido no caso dessa mulher que, por ter essas características, foi submetida a uma laqueadura que no país, uma laqueadura involuntária é contrária à lei. Uma lei, doutora Albertina, que nós brigamos nesse país na década de 90.
Então, nós estamos diante, na verdade, de uma ação do Estado não só autoritária, desumana e que está completamente de costas para a lei. Essa mulher vulnerável precisava, sim, ser assistida, não só ela, mas os 9 filhos. Assistida como? Assistida no seu uso de crack, na sua situação de rua, para que ela pudesse até superar. E essas crianças mas muitas pessoas nos assistindo nesse momento diziam, mas vocês estão defendendo, essa mulher não poderia ter mais filhos, ela tinha que ser laqueada mesmo. Não. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem democracia, a sociedade é uma sociedade que quer ir para o caminho civilizatório e não para os horrores. Doutora Albertina, o que a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres pode fazer diante desse caso que aconteceu? Nós estamos atuando, né? Teve uma audiência pública que foi, eu quero parabenizar a Ordem dos Advogados, que se manifestou, o Martim, a Cátia Boulos, parabéns, obrigado, que fizeram uma audiência pública e se posicionaram, onde também o presidente do Conselho Regional de Medicina se posicionasse. Eu acho que uma das coisas importantes, em primeiro lugar, o Brasil é o país campeão de muitas coisas. E enquanto que nos outros países do mundo a laqueadura é 10%, o Brasil é 30%. Isso mostra que nós estamos ganhando dos outros países. Por quê? Nos outros países é considerado que esse é um procedimento forte, porque envolve todo o conhecimento de todos os métodos anticoncepcionais para uma decisão. E mesmo as mulheres que não... A Unicamp fez uma pesquisa que 52% das mulheres orientadas se arrependeram. Então, laquear é uma coisa muito... Parece que é quase maquiavélico, porque amarrar as trompas, laquear, isso não reverte, porque a maior parte dos serviços, vejam, precisam de um conhecimento que é uma técnica microcirurgia super sofisticada para reverter. E reverter representa 30% de falha na reversão. Então, a mulher tem que saber. Durante muitos anos, nós criamos aqui o movimento de mulheres, a Jacira, nós sabemos quanto que a gente denunciou o uso de métodos anticoncepcionais abusivos, de que as mulheres não sabiam. Então, veja bem, é fundamental que as mulheres tenham a oferenda, a oferta de todos os métodos. E se essa mulher poderia conhecer, por exemplo, outros métodos de mais longa duração, o DIU, o implante, ou outros métodos que ela pudesse ter aceito. Agora, foi feita uma cirurgia que estava ou não estava marcada. Foi feita uma cesárea, como foi o pré-natal dela? Alguém viu se ela estava vulnerável para ter um bebê, também para fazer uma cirurgia. Como foi esse pré-natal? Então, e depois, quem a seguiu? Quem a que atendeu? Quer dizer, ela já tinha perdido tudo e também ia perder o filho. Doutora, né? A cirurgia foi feita em fevereiro e o caso só veio à tona agora 4 meses depois. 4 meses. A minha pergunta é, essa mulher teve 8 partos, então ela não teve 7 cesáreas. Provavelmente ela teve partos normais e depois o último foi marcado cesárea, quer dizer, foi marcado uma cirurgia para ela fazer laqueadura. Então isso até agora não está claro, porque em que razão foi indicado uma cesárea para fazer laqueadura? Outra coisa, ela sabia que era irreversível, e outra, se ela estava em condições de vulnerabilidade, então não podia ser feito mesmo. Teria que dar tempo e jeito para ela entender o que estava acontecendo. Se ela é usuária de crack, se ela está muito sensibilizada e não tinha condições, também não tinha condições de decidir o que ia acontecer com o corpo dela. E não cabia a nenhum juiz e nenhum médico, que também esse médico foi obrigado a fazer essa laqueadura, coagido, quer dizer, e que também não sabia os direitos, porque, por exemplo, ele podia se negar a fazer.
Quer dizer, isso, com que pena? Era uma ordem judicial. Então, veja, houve toda uma intimação da mulher, do médico, dos serviços, e ninguém explicou nada. E a gente sabe que tem outro caso também, que no caso é a mãe que decidiu. Isso abre precedentes. O marido pode decidir, o patrão pode decidir, a mãe, a avó, a sogra, todo mundo pode decidir mutilar o corpo de uma mulher, porque é melhor para quem? Nós estamos com um caso bastante sério para o país. Nós temos envolvido, neste caso, de desrespeito fundamental, dos direitos fundamentais da mulher, é uma interferência do Estado no corpo e no direito das mulheres. É disso que nós estamos falando, quando nós discutimos de forma tão importante, assim como o doutor Martins e a doutora Albertina nos trouxe. Quer dizer, é inaceitável, o país é um país democrático, é um país que tem leis e que esse tipo de discussão pode trazer para a sociedade um olhar muito enviesado e perigoso, porque disse assim, uma mulher que tem 8 filhos, que está em situação de rua, que é usuária de crack, não pode ser, não pode ser, porque o direito está para proteger. Você tem absoluta razão, Jacere. Me permita fazer um complemento dentro da minha área, que diz respeito ao seguinte: o Brasil, em 2015, firmou a Convenção de Nova York. A Convenção de Nova York trata dos direitos, de inclusão dos direitos das pessoas chamadas deficientes ou portadores de deficiência. Tudo mais. A terminologia, existem terminologias mais adequadas. Foi feita uma lei, a Lei Brasileira da Inclusão, que transmite direito, concede uma série de direitos. E o grupo mais discriminado que havia entre todos os grupos humanos relativo à sexualidade eram as pessoas que precisavam de inclusão. E no artigo 6º dessa lei se reconhece os direitos reprodutivos e sexuais. E agora vem um promotor que tem a obrigação, no mínimo, de defender a sociedade, um juiz que tem a obrigação de aplicar a lei, ignorando tudo, os princípios mais básicos do direito, e impõe a uma mulher que é pobre, negra. Isso não pode esquecer, a gente não pode esquecer, nunca diz. Nunca, ela é mulher, ela é pobre, ela é negra, impõe a vontade deles e mutila o corpo. Nós estamos falando aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Próximo aqui, que é o Tribunal de Justiça, há 140, 150 anos atrás, mais ou menos, era o Pelourinho de São Paulo, onde os negros eram castigados e mutilados. Um pouco acima ali na Liberdade era o cemitério dos negros e a Igreja dos Negros, que até hoje tem lá. E lá na Pires da Morte, um pouco mais acima, me desculpe, mas esse era o termo, tinha um quebra-bunda, onde os negros rebeldes eram levados, mutilados, açoitados e mortos, castigados. Essa é a história do Brasil. Essa é a história do Brasil, mas a gente não se libertou dele. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte do companheiro Vladimir Herzog. A Albertina conhece a história, a senhora conhece, todos nós conhecemos. O jornalista Vladimir Herzog. O jornalista Vladimir Herzog. O Brasil foi condenado. O Brasil não respeita os direitos humanos, não se apurou, não se criminalizou. Essa é a decisão da Corte. Um único caso de violação de direitos humanos na ditadura militar. Ninguém foi punido, passou simplesmente e ignorou-se. E, novamente, essa herança toda que a gente não discute, a gente vira as costas, se reproduz nesse caso. Eu tenho certeza absoluta. Isso é reprodução de um passado que nos persegue e que a gente não enfrentou ainda. Tá certo, gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Clipe em Eletrônico. Estamos de volta com o programa Clipe em Eletrônico, que hoje fala sobre a esterilização de mulheres e os direitos humanos. Estão comigo na bancada a coordenadora de políticas públicas para mulheres do Estado de São Paulo, doutora Albertina Duarte Takeuchi, a diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, a PAGU, Jacira de Mello, e o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Martim de Almeida Sampaio. Eu queria começar esse bloco, uma discussão aqui com a doutora Albertina e com a Jacira, falando um pouco de que tipos de punições, né, vocês veem aí num curto e no médio prazo para esse promotor e esse juiz. É possível pedir aí um afastamento deles do cargo? O que vocês, assim, que são de entidades aí que trabalham com políticas públicas para mulheres e tal? Eu queria olhar pelos diversos ângulos esse debate. Primeiro, é da maior importância que esse caso, que essa não visão de direitos humanos que aconteceu com a Janaína veio para pessoas que deveriam veio defender. Veio para o top da discussão e da imprensa.
foi publicada, artigos de opinião, e, a meu ver, nós tivemos algo muito importante para a democracia. Nós tivemos vários homens e mulheres que estão no sistema de justiça, juízes, promotores, defensores, defensoras, usando do seu lugar de protetores, de defensores do direito, vindo para o debate público, dizer não a essa ação desse promotor e desse juiz frente à exigência da esterilização. Então, me parece que essa prontidão do sistema, das pessoas que estão no sistema de justiça brasileiro para dizer não, para vir e dizer isso não pode acontecer, isso foi contrário à lei, não se colocou um promotor público para defender a vontade dessa pessoa que está vulnerável, é algo inaceitável na democracia brasileira. Eu sempre, como leio, o meu papel de comunicador é para estar olhando como está o debate público, né? O aquecimento do debate público, me parece algo muito relevante e muito importante. E eu digo isso também, não só para a Albertina, mas para o Dr. Martins. Eu acho que nós estamos, apesar de todas os retrocessos que a gente vive cotidianamente, nós temos pilares da democracia ainda brigando feio para que não haja retrocessos. Albertina, essa postura da justiça lá no interior de São Paulo reflete uma postura nacional em relação a muitas outras mulheres no país? Eu entendo que essa prontidão que foi falado e a audiência numa casa como a Ordem dos Advogados do Brasil, para mim isso foi importantíssimo. Lembrar que nós temos convenções internacionais, nós estamos com Cairo mais 25, foram 25 anos de Cairo, onde o Brasil assinou convenções que claramente defendem os direitos reprodutivos. E isso quer dizer, as mulheres têm o direito de ter o número de filhos que elas quiserem e ser oferecido para elas os métodos reversíveis ou não reversíveis, mas ela precisa ser informada. Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem claramente os procedimentos sobre laqueaduras, sobre os métodos anticoncepcionais. E nós temos também a 4ª Conferência da Mulher, que São Paulo participou, a conferências nacionais. Nós temos acordos, e esses acordos internacionais, eles foram violentados. Quer dizer, esse juiz teve a ousadia de violentar o Sistema Único de Saúde, as conferências estaduais, nacionais, o Sistema Único de Saúde, todos os direitos. E o próprio CRM, o Conselho Regional de Medicina, que é muito claro que a mulher ela tem que saber e oferecer os métodos. Cada vez mais é feito a laqueadura depois do nascimento, porque se o bebê morre, essa mulher fica muito com depressão e fica... Então, hoje, cada vez mais se faz a laqueadura 2 a 3 meses depois que o neném nasce, para evitar essas situações. Então, se nós temos isso, nós não podemos continuar. O Brasil tem o número péssimo de 5º país onde mais se mata as mulheres. Um estupro a cada 11 minutos. Então, esse juiz podia se preocupar com o estupro, com o feminicídio. Agora, se as mulheres hoje que querem fazer laqueadura têm dificuldade do acesso, aquelas que são orientadas fora do Brasil, de São Paulo, a gente sabe, ainda em São Paulo nós temos alguns problemas, por que uma mulher que é negra e vulnerável? Então, daqui a pouco... Já tivemos nesta casa uma coisa muito séria. Nos anos de 91, na gestão Paulo Maluf, onde teve uma audiência pública terrível, onde foi falado, onde quantas mulheres todas estavam querendo para que se legalizasse, se normatizasse o acesso, havia um vereador desta casa que queria laquear qualquer mulher depois de ter 2 filhos, tivesse ela 18 ou 17 anos. Isso fez com que houvesse normas. As normas são claras. As mulheres têm direito, sim, de fazer laqueadura, mas uma mulher vulnerável, ela pode decidir? Não, ela não tinha condição de decidir. Era oferecida a ela a decisão dentro de algum tempo. Qual foi a pressa? Que pressa tinha esse juiz? Então, a mulher, daqui a pouco a mulher é cega, ela não pode
pode ter filhos? Daqui a pouco a mulher é deficiente? A deputada Célia Leão deixou bem claro. Ela tem 4 filhos, é deficiente e teve parto normal. E ela disse, também foi me dito que eu não podia ter. Quer dizer, então eu preciso com muita cautela, porque a ciência hoje pode ter uma verdade e amanhã não. Uma mulher cardíaca hoje pode não ter filhos e amanhã tem. Quantas vezes eu vou ser colocada nessa situação? Você é cardíaca, não pode ter filhos. Hoje não pode, amanhã pode. Então, eu não me... Em 40 anos de profissão, mais de 40, eu não tenho autoridade nenhuma para laquear uma mulher, a não ser que ela me diga, com todas as letras, eu quero. Então, eu quero saber onde está eu quero dessa mulher. Não está. Doutor Martins, sob o ponto de vista jurídico, o que pode acontecer com esse juiz, com esse promotor? Eles vão continuar na ativa? Se vão continuar na ativa, por quanto tempo? Eles vão ser afastados imediatamente? O que vai acontecer a partir de agora? Olha, quando saiu o acórdão, ou seja, a decisão do Tribunal de Justiça, o próprio ex-presidente do tribunal, que foi o relator do processo, pediu a ida imediata do processo à corregedoria. Foi aberta uma corregedoria interna, uma corregedoria, um procedimento de corregedoria, tanto no Ministério Público quanto no Tribunal de Justiça. Também foi no CNJ, foi uma série de medidas. Em última instância, o pior que possa acontecer a este juiz é ele ser aposentado com vencimentos integrais, porque a LOMAN, a lei da magistratura, que é uma lei que vem do tempo da ditadura, permite que a pior punição para um juiz é ser aposentado, ganho integral. O salário hoje é quanto? Olha, na faixa, é porque, na verdade, é o seguinte, o salário do juiz se compõe, isso é uma grande discussão, se compõe de 2 partes. Um fixo, que gira em torno de 40 mil, por aí, e os penduricários. Os penduricários levam esse salário a 70, 80, 100, 150 mil. Então, a punição dele vai ser aposentado... Com uns 40 mil mensais. E no caso do promotor também? No caso do promotor, é idêntico. Então, na verdade, o seguinte, isso é a pior punição. Ele pode ser removido de uma comarca para outra, pode ser que a carreira dele demore, o que, na verdade, eu acho que isso é uma grande discussão que deveria haver, utilizando-se esse caso, na minha opinião, é tornar mais transparentes os mecanismos do Poder Judiciário, como esse, que a sociedade está exigindo uma punição, uma apuração regular, que o juiz se defenda. Se não for culpado, ninguém quer que um inocente seja punido de forma alguma. Ele tem direito à defesa. Queremos que ele tenha um advogado. Ele vai precisar o advogado que ele negou para aquela senhora, ele vai ter. Ele vai ter, porque ele precisa de um advogado. Então, ele vai ter um advogado, se ele for inocentado, que não se... Agora, a sociedade precisa compreender, precisa saber, inclusive, uma pergunta básica que você me fez. Quanto ganha o juiz? Não sei. Depende do penduricalho. Tem estado que dá auxílio para a mulher, tem estado que dá auxílio paletó. São Paulo dá auxílio paletó para ele fazer, ganha uma verba para fazer terno. Está lá, R$5.000, biblioteca. E esse caso, até ele ser resolvido, quanto tempo na justiça? E se esse juiz e esse promotor vão continuar na ativa? Eles estão na ativa, eles vão continuar na ativa por enquanto e eu não sei, aí são os tempos do Poder Judiciário, são tempos internos que eu não tenho controle. Luciano, eu acredito que a gente precisa também tratar de uma dimensão importante desse caso. O que nós estamos falando? Nós estamos falando do uso de drogas. Né? Nós estamos falando do uso do crack. E às vezes, é uma epidemia. Que é uma epidemia aqui e nos Estados Unidos. Por exemplo, porque as pessoas falam muito pouco, é coisa do Brasil. Não, nos Estados Unidos você tem um número, principalmente de pessoas jovens, homens e mulheres, usuários de crack, é a grande epidemia que a América tem. E aquele país não está tendo muitas dificuldades de lidar com isso. Quer dizer, são problemas contemporâneos do nosso tempo que a gente precisa que o poder público, que o Estado brasileiro olhe e busque soluções, que busque apoio, principalmente dessas pessoas vulneráveis, porque senão a gente constrói uma sociedade dizendo, não, esses estão fora, esses podem ser presos, descartáveis, presos de qualquer maneira, passar por esterilizados, estão fora, não tem mais volta, tem que ter. E a minha pergunta, como fica, Janaína? Eu acho que agora, como coordenadora de políticas públicas, eu tenho uma advertência, quero saber quem está acompanhando a Janaína, que essa comarca, ela assuma como está a Janaína, psicologicamente, fisicamente, como ela está e quem está cuidando dela. E do filho dela. E do filho dela. Onde está o seu filho? Quem autorizou que ela desse esse filho? E, por outro lado, quantas Janaínas nós temos?
fundamental. Ela não pode continuar sem tratamento. Posso fazer só um arremate nisso? Lembrando, esse ano eu participei de um caso através da Ordem dos Advogados, onde uma senhora deu à luz dentro de uma delegacia. Ela foi presa à véspera do parto, ela teve o filho e saiu uma fotografia da imprensa, ela com o filho. Ela foi presa. A Ordem dos Advogados, eu entrei com HC, libertei essa senhora, fui buscar ela no presídio, porque o Brasil tinha assinado um tratado internacional, as regras de Bangkok, que a mãe tem que ficar com os filhos, principalmente quando tem no parto. E o Brasil sequer, no caso, respeita e vai no debate da droga. Essa moça foi acusada de ser traficante, então ela vai ter filho aonde? Na cadeia. As convenções internacionais que o Brasil assina, isso como coordenador de políticas públicas, como mulher e como assinante, lutei por essas convenções, nós estamos aqui nessa avaliação. O que o Brasil faz com as convenções internacionais que ele assina? Nada. É preciso estar muito parede. claro. E não faz nada também com as convenções que nós assinamos. O SUS está aí, quer dizer, as conferências internacionais, é essa fala que se cumpram, que não haja nenhum retrocesso. Este fato, para mim, é um princípio de um retrocesso que eu já vivi e nós já vivemos nos anos 90. Tá certo, gente. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais clipping eletrônico. Até já. Estamos de volta com o programa Clipping Eletrônico, que hoje fala sobre a esterilização de mulheres e os direitos humanos. Estão comigo na bancada a coordenadora de políticas públicas para mulheres do Estado de São Paulo, doutora Albertina Duarte Takeuchi, a diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, a PAGU, Jacira de Mello, e o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Ordem dos Advogados, aqui de São Paulo, doutor Martim de Almeida Sampaio. Queria começar esse bloco, gente, falando de uma questão pouco discutida pela imprensa aqui no Brasil e que lá fora é bastante discutida, que é o caso da ablação ali, principalmente na Somália, né, que é mutilar a mulher quando ela tem 4, 5 anos, né, retirar o direito da mulher ao prazer sexual. Isso é comum ali na Somália, em países africanos, do Oriente Médio, né? Como é que vocês veem essas práticas que acontecem lá fora, que também são uma violência séria e grave contra as mulheres? Sempre, esse é um tema de abuso, de uso dos direitos das mulheres sobre seu próprio corpo. Isso são construções culturais que autorizam essa mutilação. Né? Como são as construções culturais no Brasil, que hoje nós estamos vendo que jovens brasileiros, rapazes, se sentem com o direito de tirar a vida da sua namorada que diz fim a um relacionamento. Nós estamos diante de construções culturais muito graves. Essa é uma construção cultural de mutilação do corpo da mulher para tirar seu prazer. Aí algumas pessoas falam, mas nós vamos discutir, porque isso é cultura, são culturas, né? Cada povo tem sua cultura, etc. Não é, doutora? Doutora, tem alguma coisa parecida aqui no Brasil? Veja, eu acho que o estupro é uma grande semelhança. Usar uma mulher, porque o estuprador, ele adora que a mulher fique submissa, ele não sente prazer. O prazer dele é a submissão. Agora, eu tive a oportunidade de ver mulheres mutiladas na África. É uma coisa terrível, porque a criança, ela não tem clitóris ainda. Então, quem tira o clitóris, ele tira e tira todos os pequenos lábios. Ele tira a vagina. Então, fica uma ferida que cicatriza e colocam cascas de árvore, resinas, e aquilo fica tudo grudado. Então, tem mulheres com 15 anos que, ao ter a primeira relação, sangram, porque aquela ferida nunca cicatriza. E se a gente comparar, vamos pensar, a circuncisão é um ritual, ele vai ser circuncisado para que ele tenha mais prazer. E a mulher é cortada para não ter o seu prazer. Quer dizer, isso para mim, quer dizer, eu que vi essas mulheres, sei. Eu já tive um caso, sim, no Hospital das Clínicas há mais de 30 anos, quando um pai achou que a menina era muito eufórica e ele cortou o que ele chamava
pejorativamente, ele cortou a parte do prazer. Então, mas felizmente a gente não tem no Brasil essa prática, temos outras, né? Agora, realmente, eu acho que a cultura, em nome da cultura, em nome da religião, não se pode dominar e não se pode torturar as pessoas. É esse o meu medo. Em nome da religião ou da cultura, isso é cultural, não. Cultural é o direito, é o ser humano igual. Hoje no Brasil, nós que monitoramos imprensa, todas as mulheres que são assassinadas, a imprensa pergunta, e a população também pergunta, o que ela fez para ser assassinada pelo seu esposo, ex-esposo, namorado, marido, etc. E tal. Não Quer tem dizer, que fazer essa pergunta. não tem que fazer essa pergunta nunca, não há nada que justifique, nada que dê direito ao outro a tirar a vida das mulheres. E mais, os feminicídios, isto é, o assassinato de mulheres pelos seus parceiros, ex-parceiros, é sempre com tiros no rosto, nessa parte do peito, com facadas, quer dizer, e as pessoas falam, mas fez isso por ciúmes. E as mutilações. E as mutilações. Talvez a gente tenha dito, eu não falei que tem alguma coisa semelhante, tem homem que põe, como é que é? O ferro de passar no rosto, jogar ácido no rosto. Então, é para mutilar, para essa mulher ficar impotente. Então, Não também é? É cultural, né? E essa construção de que é ciúmes, isso não é ciúmes, isso é poder sobre o outro, de vida e morte. Eu vou até num exemplo que ocorreu, que todo mundo viu, foi para escândalo da nação, das pessoas civilizadas que existem nesse país. Uma deputada federal, Manuela Dávila, do Rio Grande do Sul, uma moça, foi a um programa de televisão fazer um debate. Ela foi interrompida, ela não podia falar. E um cidadão lá gritava, ela ia responder uma questão que não tinha nada a ver com o que ele perguntava, e esse cidadão fala, estuprador tem que ter castração química. Como você castrar quimicamente, você evita a violência. Pelo contrário, você vai aumentar a violência, porque o estupro é uma pulsão sexual. Não é porque ele tem um órgão, ele vai fazer com outra coisa. Ele vai fazer a violência sexual com outro e vai matar a pessoa, vai ficar mais violento ainda, não é isso. E ela fala, mas eu quero lutar contra a cultura do estupro. E essa moça foi interrompida 62 vezes seguidas. Isso chama man interrupting. Exatamente, foi uma violência aquilo. Aqui foi uma violência que no cotidiano, em rede nacional, a gente vê aquela moça. E, para meu espanto, não só aquele pessoal que interrompeu, mulheres interromperam, foi uma coisa horrorosa. Você, nas redes sociais, diz assim, não, calaram a boca da comunista. Olha só onde é que a gente vai parar. Agora, a gente, mudando de assunto, eu queria continuar com o doutor Martim, falando um pouco se esse caso que aconteceu, voltando para o caso do interior de São Paulo, se esse caso que aconteceu lá reflete uma cultura do judiciário brasileiro, uma cultura de misoginia, de discriminação em relação à mulher. Isso é comum no judiciário, a gente tem aí predominantemente homens no judiciário brasileiro. Eu queria que o senhor fizesse uma análise. O judiciário, não existe um judiciário brasileiro, existem diversos judiciários e se organizam nos estados das mais variadas formas. É bem verdade que a maioria deles, ou hegemonicamente, compostos órgãos especiais, a segunda instância, onde se concentra o poder, é composto por homens. É uma estrutura e aqueles homens refletem a parcela da sociedade. Você vai ver no Poder Judiciário, paulista, por exemplo, na sua cúpula, hegemonicamente homens, existem já mulheres, mas hegemonicamente poucas, são 360 desembargadores, se eu não me equivoco, são 26 mulheres, hegemonicamente homens. Menos de 10%. Menos de 10%. Na base tem mais mulher, está se feminilizando, na base está crescendo, isso aí está crescendo. Promotoras temos já 40%. As meninas estão estudando, prestando concurso, estão entrando. Então, isso vai mudar com o tempo. Mas a cultura exige, evidentemente, onde há uma concentração tão grande de homens, a predominância é um olhar masculino sobre a sociedade. Não tem como escapar disso. Então, isso é uma tradição que vem, é um poder conservador, é um poder que não é fiscalizado para a sociedade no seguinte sentido: você presta um concurso, você ingressa, mas não é que nem, por exemplo, o poder executivo ou legislativo, que tem eleições, renovação. Não, a pessoa entra com 23, 25 anos e lá permanece o resto da vida. É claro que isso aí forma uma cultura, mas eu acho que há mudança. Em São Paulo há mudança, há um controle maior, são mais abertos. Talvez em outros estados, um aspecto de misoginia, um aspecto de patriarcalismo se pronuncie mais forte. Mas com certeza absoluta, isso eu digo, há um machismo predominantemente no Poder Judiciário, paulista inclusive. Doutora Albertina, o judiciário brasileiro, a senhora que trabalha com clínica, enfim, tradicionalmente, assim,
a mulher é deixada de lado aí nas decisões, em muitos casos? O que a senhora presencia no dia a dia? Em todo momento, né? A medicina, né? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, havia 11 mulheres para 100 homens. E os cargos de direção na medicina, a gente sabe que ainda estão ocupados por homens. E realmente, apesar de ter hoje 50% das mulheres médicas que entram na faculdade são mulheres. Eu acho que o Brasil reflete nas suas decisões. Nós temos a Ruanda com 40% de mulheres e o Brasil quanto? 10%, 15% das mulheres eleitas. Então, mostra que o Brasil está muito longe. Ele está desigual ainda nas suas atitudes. Nós temos a melhor Constituição e nós temos ainda muitas desigualdades nos seus poderes decisórios. E o bullying, né? Qualquer mulher, ela é chamada de todos os nomes quando ela toma decisões, né? É muito difícil ser mulher, e é muito mais, nós temos que lutar muito mais. Eu acho que nós temos as leis Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que é a maior Constituição que a gente pode ter. Nós temos uma Constituição belíssima, essa Constituição é maravilhosa, mas nós temos que fazer, não precisamos fazer mais leis, precisamos fazer cumprir as leis. Precisamos aplicar a lei. Tá certo, gente. O programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a presença aí de vocês todos. E até o próximo Clipe Eletrônico. TV Câmara de São Paulo, a política da cidade passa por aqui.